Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa tarde, meus irmãos. Não estava me programando para fazer nenhuma reflexão hoje, mas aí comecei a fazer as leituras do dia, né? Um pouco tardiamente, mas enfim, a correria do dia a dia às vezes nos pega, né? Então, tava olhando aqui as leituras do dia e algumas coisas me chamaram a atenção nessas leituras e me impulsionaram a fazer esse vídeo aqui agora para vocês, né? Para a gente fazer uma reflexão sobre as leituras do dia de hoje. Eu achei interessante, para quem ainda não viu, a gente tem a primeira leitura que é tirada do livro do profeta Oséias, o Salmo 104 e o Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. E eu achei interessante que em todas essas leituras vai ter a temática da busca pelo Senhor, né? Tanto da proximidade do reino, da proximidade do Senhor, como também a exortação para a busca do Senhor. Achei isso bem interessante. E se a gente pegar aqui, por exemplo, eu tirei algumas frases de cada uma das leituras que eu achei interessante. E lá no livro do profeta Oséias, né, Oséias 10, versículo 12, vai dizer: semeai a justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que Ele venha e derrame a justiça em vós. Ou seja, a temática aqui da busca, né? A temática da justiça, de buscar a justiça, semear a justiça no meio do povo e procurar o Senhor, o tempo de procurar o Senhor. O que me chamou a atenção nessas leituras, né, de buscar o Senhor, procurar o Senhor, o reino dos céus está próximo, como diz também no Evangelho, é que parece que Deus está se escondendo, né? Parece que Deus está se ocultando da face do homem, né? Parece que a face de Deus está se ocultando do homem, e isso me levou a uma reflexão, a um questionamento. Será que realmente Deus está se ocultando do homem? Ou será que, na verdade, o homem é quem se afasta e que se oculta de Deus? E automaticamente eu me lembrei da passagem em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva, né? Eva é tentada pela serpente, e aí os dois acabam comendo do fruto proibido, e nisso eles percebem que estão nus e, portanto, se escondem de Deus, né? Então é interessante ver o clamor aqui, a exortação tanto do profeta Oséias como também do Salmo, pedindo para buscar o Senhor. É tempo de procurar o Senhor, buscar constantemente a face do Senhor, como diz o Salmo 104. É muito interessante, enquanto que a visão, né, a visão de cada uma das leituras, mas certamente não é o Senhor quem esconde a sua face de nós. Não é o Senhor quem se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. E até essa recordação do livro de Gênesis capítulo 3, nos dá essa ideia exata de que o pecado do homem faz com que nós nos afastemos de Deus. Se a gente recordar ainda nessa leitura de Gênesis, não faz aqui parte da leitura de hoje, da liturgia de hoje, mas me recordou esse fato. Se a gente puxar na lembrança ali dessa leitura, a gente vai ver que
o autor sagrado diz que Deus caminhava na brisa da tarde com Adão e Eva. Então você vê que grande graça é poder caminhar ao lado do Senhor na brisa da tarde pelo jardim do Éden, né? Mas mesmo assim o homem quis transgredir a lei de Deus, o homem quis desobedecer ao Senhor. Só tinha uma regra para cumprir, só tinha uma coisa para poder cumprir, mas mesmo assim, que era não comer do fruto proibido, mas mesmo assim o homem quis desobedecer, né? Isso me faz recordar também de quantas vezes a gente desobedece à lei do Senhor por coisas tão pequenas, né? Por coisas que, assim, às vezes não são atos tão grandes, não são atos tão, como é que eu posso dizer assim? Não gosto de fazer distinção entre pecado, né? Pecado é pecado independente do tamanho, mas tem aquela pecadinho, pecadão, pecado mortal, pecado venial, como a gente faz a divisão. Tudo é pecado no final das contas, mas para a gente ter a noção de que muitas vezes, independente do tamanho do pecado que a gente comete, é sempre uma atitude nossa nos afastar do Senhor, né? E eu vejo até como uma manifestação grande da misericórdia de Deus, enquanto o profeta anuncia: é tempo de procurar o Senhor, né? É tempo de procurar, o tempo de procurar o Senhor é agora. A gente que vive uma vida de pecado, a gente que vive uma vida desregrada, a gente que vive uma vida sem olhar para o alvo, para o nosso alvo final, para a coroa da justiça, para a nossa vida que está escondida em Cristo, como diz nas cartas de São Paulo, a gente corre o risco justamente de deixar a graça passar e nós nos afastarmos cada vez mais do Senhor. Então, o tempo de procurar o Senhor é agora, como nos orienta o profeta Oséias. E não por acaso o profeta vai falar isso, né? Se a gente voltar um pouquinho na leitura desse mesmo livro, a gente vai ver que ele vai narrar que Israel era uma vinha exuberante e dava frutos. Interessante essa correlação, né? Israel era uma vinha exuberante e dava frutos, mas seu coração ficou dividido. Então, no momento em que a gente fica dividido entre o Senhor, entre Deus e entre as coisas do mundo, entre as coisas mundanas, entre as nossas próprias ambições, entre os nossos egoísmos, né? A gente fica com esse coração dividido e aí a gente acaba nos afastando, a gente acaba se afastando cada vez mais do nosso Senhor. De modo que o profeta exorta a gente a retornar, exorta-nos a procurar novamente o Senhor, até que Ele venha e derrame a justiça em nós. Buscar o Senhor também é uma atitude, como o próprio profeta diz, de semear a justiça. Semear a justiça entre todos nós e colher o amor, né? Ou seja, manifestar a glória de Deus no irmão, no nosso próximo, né? Ser pessoas justas, ser pessoas honestas, buscar amar o nosso próximo, buscar fazer o bem, não meramente por uma questão, né, de filantropia, mas por amor de fato, por reconhecer o próprio Cristo no outro, por reconhecer o próprio amor no outro, no nosso irmão. E aí a gente procura o Senhor e Ele se deixa encontrar, né? Seguindo então no Evangelho, Jesus então vai confirmar justamente essa passagem, dizendo que no final do Evangelho, Mateus 10, versículo 17, ele vai falar: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Ou seja, Deus nunca deixou de estar próximo de nós, mas nós nos afastamos dele cada vez mais, né? E é importante também a gente notar aqui que Jesus fala que o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo, mas nesse contexto da leitura, Judas está no meio deles. Né? Então, me traz aqui à mente também
muitas das vezes em que nós somos esse Judas, né? Essas vezes em que nós até fazemos menção de buscar o Senhor, até procuramos muitas vezes fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e a gente acaba se guiando pelas nossas próprias paixões, né? Nem sempre estar na igreja significa uma garantia de santidade, né? Muitas vezes a gente está na igreja servindo ao Senhor, e aí Jesus vai nos lembrar, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor é digno, né, do reino, justamente porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente está servindo, mas a gente no fundo não está servindo a Deus, a gente está servindo a nós mesmos. Nós estamos servindo ao nosso próprio ego, à nossa própria vaidade. Então, nosso coração, como confirma o profeta Oséias, nosso coração permanece dividido, muito embora a gente esteja na igreja, muito embora a gente esteja frequentando a missa, muito embora a gente esteja ali achando que a gente está fazendo bem, mas na verdade a gente está somente alimentando o nosso ego, somente alimentando a nossa vaidade, e muitas vezes em nome dessa pseudo-servidão, a gente acaba passando por cima do nosso irmão. E pior ainda, a gente acaba muitas vezes passando por cima do nosso irmão, mas também muitas vezes ignorando aquele Cristo que se apresenta a nós na figura do pobre, na figura do irmão necessitado, na figura daquele que está nu e pede de vestir, naquele que tem fome e pede de comer. A gente muitas vezes está preocupado com tantas coisas externas ainda dentro da igreja, mas quando na verdade a gente não dá atenção, não tem um olhar cuidadoso, não tem um olhar misericordioso e amoroso para aquele irmão que está verdadeiramente necessitado às vezes de bens materiais, sim, né? Alimento, essas coisas assim, assistência social, mas também principalmente da nossa assistência espiritual. Muitas vezes a gente está muito preocupado em se mostrar, mas na verdade a gente está desviando o nosso olhar, a gente está com o nosso coração dividido. E aí o Salmo 104 vem como um alento, né? Vem como um alento para nós, porque ele nos recorda as maravilhas que o Senhor fez para nós, né? Ele nos recorda de todas as maravilhas que o Senhor nos fez, como por exemplo, o Senhor vai falar sobre os descendentes de Jacó, sobre o escolhido do Senhor, sobre Abraão, e vai clamar: buscai constantemente a face do Senhor. Então a gente tem que ter sempre em mente, a gente nunca pode esquecer, nós nunca podemos nos esquecer das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida, as maravilhas que o Senhor, as graças que o Senhor sempre concedeu na nossa vida. E aí é que eu quero colocar desde os menores, se a gente puder chamar assim, né, de menor graça, né? Tudo é graça de Deus, mas desde dos menores gestos, das menores coisas que muitas vezes a gente deixa passar despercebido, né? Muitas vezes a gente deixa passar despercebido. A gente acorda todos os dias, o sol ou a chuva, seja lá o clima que estiver fazendo, ele está ali caindo sobre nós, independente do que for, independente se formos pobres, se formos ricos, o sol nasce para todos nós, o dia novo nasce para cada um de nós, e esse dia novo é cada dia que nasce para cada um de nós, é um dia para que possamos buscar constantemente a face do Senhor. Essa busca, como a gente lembra no profeta Oséias, passa por semear a justiça entre nós e fazer a colheita do amor, colher o amor entre todos os homens, entre as pessoas, entre todos nós, entre toda a criatura da obra de Deus. Então que a gente possa, à luz desse Evangelho,
nos reconhecer, não só desse evangelho, né, mas de todas as leituras do dia, nos reconhecer necessitados da graça do Senhor. Reconhecer também que por nossas fraquezas, por nossas faltas e por nossas próprias culpas, nós nos afastamos do Senhor. Mas Ele é tão misericordioso que Ele ainda se deixa encontrar. Então, é tempo de procurar o Senhor. O tempo é agora. O tempo é hoje. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer que ela só tem o hoje para amar o Senhor. E é verdade. Então, se eu só tenho o hoje para amar o Senhor, esse é o tempo. Hoje é o tempo de procurar o Senhor. Hoje é que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso deixar o meu coração dividido com tantas outras coisas secundárias ao reino de Deus, ao reino dos céus. Porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus, ele não está longe, ele não é uma ideia, não é uma concepção distante. Não é uma mera ideologia, não é uma esperança vazia. Ele é real, ele está próximo de nós, ele está perto. Ele se deixa encontrar. E por isso o Senhor clama: buscai constantemente a face do Senhor. Eu só tenho hoje para amar o Senhor. O amanhã ainda não veio, o ontem já passou, não posso fazer mais nada. Mas o hoje pertence a mim. Então, enquanto eu puder fazer a vontade do Senhor hoje, que eu faça, que eu possa ter essa coragem de semear a justiça, colher o amor, semear o amor, e também ter essa percepção sempre na minha vida de que eu só tenho o hoje para amar o Senhor. Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.